no Google Forms, tá bom? E aí, tá tudo tranquilo até agora? A galera chegando aqui tem que estar permitindo aqui a entrada deles, gente. Espera aí, só um minutinho. E aí, Pedro, fez a atividade? Tudo A do bem? Google Forms, eu tenho pra mim que não No abriu, Google professora. Forms. Eu Não, tenho pra mim que não abriu. não tô te ouvindo. Calma aí, que isso aqui é sempre... Calma aí. Bom dia. Eu vou... Bom dia, professor. Aí, gente, só uma coisa. O chat aqui, só coloquem alguma coisa, alguma conversa no chat se for de pergunta, tá bom? Porque aí não tenho como estar olhando toda hora o chat de vocês, mas aí, só se for de vocês tiverem alguma pergunta, enquanto eu estiver falando, você coloque no chat, tá? Mas evitem conversas que não sejam de acordo com a nossa aula, certo? Porque vocês sabem, esse momento aqui é de tirar dúvidas e também é um momento de avaliativo de vocês. Então, eu peço o máximo de atenção, tá bom? Aqui na nossa live. Inclusive, está sendo gravada, tá? A live, todas as aulas. Então, vamos lá. Eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui. Eu não sei o que está acontecendo, que eu não consigo compartilhar, mas eu vou até ver se na próxima semana eu consigo fazer isso, se eu não conseguir hoje. O slide com vocês, apesar que eu já compartilhei com vocês, né, no mapa. Mas, queria compartilhar aqui também. Deixa eu só ver se eu consigo, para a gente fazer uma revisão bem breve do que vai estar na prova. É tudo aquilo que a gente viu, tá bom? Deixa eu ver aqui. Compartilhar a janela, ver se aparece, gente. Aqui tá aparecendo só... Deixa eu ver se vai uma tela inteira. Eu boto o slide e não aparece aqui na hora de compartilhar. Não sei o que tá acontecendo. Deixa eu ver se... Peraí. Só um momentinho. Na janela... A galera tá chegando aqui. Da hora eu tô aceitando aqui a Deixa eu ver aqui. Não sei o que... O meu slide tá aberto e eu não consigo compartilhar. Não aparece aqui uma guia. Não sei o que tá acontecendo. Acho que agora vai. Peraí. Aí vocês me dizem se tá aparecendo, tá bom? Para vocês. Apareceu. Deixa eu voltar aqui. Bora ver se aparece aí. Oh, não acredito. Apareceu, professor. Apareceu aqui. Não sei se... Tá aparecendo só ou você está apresentando, né, para todos? Não é isso? Não, tá parecendo sociologia. Tá aparecendo. O áudio não tá saindo. Tá aparecendo o slide. Deixa eu ver aqui de novo se eu consigo. Não sei por que não aparece, coisa estranha isso. Enfim, né? Não vamos perder muito tempo. Mas está aberto aqui. Eu não estou conseguindo compartilhar, vai entender. Ó. Clico aqui. Não tá aparecendo mesmo. Tá aparecendo, professor. Gente, eu vou tentar resolver isso aí. Mas eu acho que ela tá vou com volume falar aqui baixo. para vocês, tá bom, do nosso conteúdo. A primeira coisa que nós vimos, vai estar na prova de vocês, eu não vou colocar ainda na verdade, eu vou colocar. Eu vou colocar até o que é positivismo, tá bom? Eu já falei para vocês na aula passada, não já, gente? Algumas coisas sobre, passei atividade, e aí nós vamos revisar aqui. Tava dizendo que tava aparecendo o slide. Peraí, rapidinho. Tá aparecendo, não sei se o nosso... Então vou botar aqui de novo, gente, peraí. Porque para mim não tá aparecendo na hora de apresentação, só o slide normal. Tá aparecendo, gente, o slide? Ok? Sim. Tá aparecendo. Ainda está aparecendo, só me confirme, tá? Então tá. Ó, vê aí o que vocês estão olhando. Tá aparecendo aí para vocês a origem das ciências sociais? É isso? Sim. Então ótimo.
Então, vamos. Sim, tá bom. Ó, então estamos certo. A nossa prova, ela vai cair sobre a origem das ciências sociais, da sociologia, né? Quando eu falo ciências sociais, eu envolvo a sociologia. E dentro das ciências sociais, a gente tem o quê? A antropologia, que eu falei para vocês, a ciência política e a própria sociologia. E aí, vai cair o seguinte, tudo que nós falamos vai estar na sua prova. Então, revisando aqui com vocês, tá? A origem da sociologia, ela se deveu a quê? Quem lembra? Que eu falei aqui para todos vocês. As grandes revoluções, certo até aí? Quais foram as grandes revoluções? Quem lembra? A Revolução Francesa. Industrial, Revolução, qual a outra? Deixa eu colocar aqui para vocês. Tá bem aqui, ó. Revolução Industrial, Revolução Francesa, e qual foi o outro movimento? Iluminismo. Certo? Lembram até aí? Ok, estão dizendo que sim. Aí, se alguém quiser comentar, pode comentar também, tá? Rapidamente. Esse é o momento para a gente tirar alguma dúvida que vocês tenham. Então, se eu puder prosseguir. Não estou conseguindo isso, eu não estou conseguindo escutar vocês, é pelo áudio, tá, gente? Não sei o que é, mas está ligado aqui normal meu áudio. Não sei o que é que... Eu não estou ouvindo vocês. Não estou ouvindo. Mas eu acredito que não tem nada a ver com estar gravando, não. Eu acredito que não. Mas vocês estão me ouvindo, vão colocando no chat alguma dúvida, tá certo? Para a gente não perder tempo. Então, gente, eu vou colocar para vocês, mais na questão das revoluções, facilitar para vocês, sobre a Revolução Industrial, tá? Não vai cair iluminismo, nem Revolução Francesa, mas pode ser que eu pergunte, né, aí, sobre alguma coisa que envolva as três, mas mais específico é sobre a Revolução Industrial. Então, por exemplo, que características da Revolução Industrial nós tínhamos que foram essenciais, né, características ou consequências, foram essenciais para o surgimento da sociologia. Lembra que eu falei, disseram ali para colocar iluminismo, lembra que eu falei que existia o êxodo rural, existia uma nova divisão social do trabalho. Como assim, professora, naquela época da Revolução? Lembra que antes da Revolução anterior, nós tínhamos um outro tipo de trabalho, né, de modo de produzir na sociedade. Nós tínhamos, por exemplo, um trabalho que era manual, né, ali demorava tempos e tempos, semanas e semanas para se produzir, por exemplo, um par de sapatos. E aí, com a Revolução, isso foi se transformando, as formas de produzir na sociedade. Então, a Revolução, ela modificou toda a estrutura da sociedade, seja econômica, seja social, tá? Com a questão social, nós temos o aumento da violência, o êxodo, como eu falei, né, o êxodo rural, pessoas que saem do campo para a cidade em busca de trabalho, inclusive nas fábricas. Dentro das fábricas, nós temos um modo de produzir que é bem diferente, como eu disse, né, com a vinda das máquinas, o surgimento das máquinas, um trabalho mais rápido, mas com auxílio humano sempre, com auxílio braçal também, só que de uma forma diferente, agora vinculado com as máquinas. Então, todo esse processo de revolução, ele impulsionou o surgimento de quem? Da sociologia. E o que é sociologia, se eu perguntar para você na prova? O que é sociologia? A ciência que estuda a sociedade. Mas será que é tão simples assim? Não, né, gente? Você pode melhorar se eu perguntar, né? E aí, o que você pode dizer a mais da sociologia? Ciência que explica a realidade social por meio de métodos, de técnicas de pesquisa. Olha, tá falando aqui que o link da atividade de sociologia me leva... Não, já organizei isso aí, tá? Eu já mandei aí para... Só um parêntese aqui, gente. O Igor tá falando da atividade, mas eu já mandei para os tutores, certo? A atividade de sociologia. Houve um equívoco no mapa lá na hora de preencherem. E aí, gente, voltando, a sociologia, ela é tudo isso, ela é a ciência que estuda a sociedade. E lembra que eu falei uma coisa interessante para vocês?
que é uma ciência que vai estudar a sociedade, só que ela não tem o objetivo de, digamos assim, resolver os problemas sociais. Ela vai explicar os problemas sociais. Aí eu disse, como que ela, enquanto ciência, ela pode explicar um problema social? Ela pode explicar sendo ciência. Como? Por meio de teorias. O que eu preciso para ter ciência? Teorias, métodos e o que mais? Quem lembra? Teorias. Alguém bota aí no chat para participar. Teorias. A Manuele respondeu, objeto. Eu preciso ter um objeto, né? Justamente, para eu investigar. Aí, lembra que eu falei, o objeto, o que é um objeto? Dê um exemplo aí para mim no chat, o que é um objeto da sociologia? Um exemplo, se eu pedir para você até na prova, será que você acerta? Um exemplo de objeto da sociologia. A Manuele falou aqui, o celular. Só o celular, não, né? Lembra que eu falei? O que eu posso investigar no celular? Em relação ao celular, que é um objeto, né? Eu posso investigar as relações estabelecidas por meio do celular. Quais as implicações do celular para a sociedade, né? E aí, eu tenho outro exemplo que deram aqui. Luna falou também, desigualdade social. Renan falou aqui só sociedade. Intolerância religiosa, a Luna falou muito bem. Então, existem vários objetos de estudo da sociologia. E aí que vai ser investigado a partir de um método científico. Vocês ainda vão estudar comigo nas próximas aulas, depois do positivismo, os clássicos da sociologia, como Marx, Weber, Durkheim, que eles criaram métodos próprios da sociologia, tá? Que são formas de investigação social. Como fazer a pesquisa, tá bom? E aí, nós vamos avançando aqui. Já falei da Revolução Industrial, já falei, mas estudem Iluminismo e Revolução Francesa, tá, gente? Pode ser que eu aproveite coisas específicas, vamos ver, pode ser que sim, talvez eu mude, tá? Tudo isso eu falei para vocês. A Revolução Francesa e o Iluminismo também fizeram parte do surgimento da sociologia. E aí nós temos, só para revisar o Iluminismo, no Iluminismo ele é um período que vai marcar a sociedade como um todo, porque antes, lembra que eu falei para vocês, eu tinha um tipo de conhecimento que não dava conta de estudar a realidade social, que era a própria filosofia social, né? Então, anterior ao Iluminismo, outros tipos de conhecimentos, eles, digamos assim, eram preponderantes, né? Eram mais fortes na sociedade. E a ciência, ela vem chegando com a modernidade, com o século XX, XXI, trazendo várias áreas, né, de conhecimento científico, a química, a física, e por aí vai. E assim também a sociologia, que é mais nova, é uma ciência bem nova, né, que já vai surgir aí já no século, já no final do século XX, e aí nós já tínhamos outras ciências, lembra que eu falei? E aí eu falei também para vocês, observem, falei para vocês que o iluminismo, ele tem essa importância porque marca a questão da ciência como um todo, né? A ciência explicando as relações sociais, as relações da natureza, do homem com a natureza. E aí nós temos também vários tipos de conhecimento, não é só o científico. Nós já tínhamos antes o popular, antes da ciência mesmo. O filosófico, lembra que eu falei, a sociologia, ela era uma filosofia social, porém, ela não dava conta de explicar tudo, lembra? Aí que surgiu o positivismo, que nós vamos já revisar. Então, quais são os outros tipos de conhecimento, se eu perguntar na sua prova? Olha só no slide, popular. Qual é esse conhecimento popular? É aquele conhecimento que faz o quê? Utiliza o saber diário, né, o saber cotidiano para dizer alguma coisa. Eu posso muito bem não ser uma doutora em ciência política, por exemplo, uma mestre, mas eu posso dizer um exemplo para vocês, a partir do que eu acho o que é política. Deu para entender como é que funciona? Eu posso não ser uma farmacêutica, mas eu posso ter um saber popular para falar sobre o quê? Um remédio caseiro,
que pode muito bem fazer bem para mim ou para outras pessoas, né? Então, o saber popular, ele é isso, é aquele saber diário. Vou já responder aqui a pergunta no chat, deixa eu só concluir aqui. Então, nós temos o saber filosófico, todo mundo conhece um pouco da filosofia, né? A filosofia, ela não é ciência, mas ela trabalha o quê? Diferente da ciência, com especulações, com questionamentos apenas, compreensão, tá? Sem verificação, como a ciência faz. E aí, o conhecimento religioso, né? Também baseado aí na crença, por exemplo, na fé do ser humano, tá? E aí nós temos, por último, o científico, que é mais recente, que é a própria sociologia faz parte, tá bom? E aí, gente, pode ser que caia na sua prova, antes de eu responder a pergunta rapidinho que me fizeram, sociologia, as ciências sociais, elas se dividem em que áreas? Quem lembra que eu falei? Sociologia, antropologia e qual? Ciência política. Então, a gente vai ver muita coisa da ciência política, a gente vai ver muita coisa da antropologia como a questão cultural, que é mais focado para essa ciência, e a sociologia, também que faz parte engloba muita coisa, né? Então, observe que vai cair na sua prova. E aí, só rapidinho para a gente já finalizar aqui, já falei o que é senso comum em ciência, estudem esses slides, tá? Já falei o que é sociologia. Aí, para finalizar, eu falei o que é positivismo, né? De Comte, vai cair até aqui, ó, gente, estudem. O que é positivismo? Quem é o pai do positivismo ou da sociologia também? Augusto Comte, até escrever aqui para você. Escrevam aí para mim, ó, no chat. Quem é o pai da sociologia? Quem é considerado o pai da sociologia, que criou o positivismo? E o positivismo é o quê? Uma teoria que fez o quê, gente? Que ajudou a desenvolver a sociologia, que antes era uma filosofia social, depois física social, e passou a ser sociologia, ciência. Então, o positivismo, essa teoria de Augusto Comte, dizia o quê? Que ajudou a sociologia, inclusive, enquanto ciência, surgimento enquanto ciência. Dizia o seguinte, ó, vamos lá comigo? Um dos fundamentos do positivismo é a ideia de quê? Vamos lá. Tudo que se refere ao saber humano pode ser o quê, galera? Sistematizado, segundo os princípios adotados como critério de verdade para as ciências exatas e biológicas. Aí tá bem aqui, ó, vai estar na sua prova. Segundo o positivismo, se eu perguntar o positivismo, todo conhecimento deve ser o quê? Comprovado, testado e experimentado. Escreva aí no chat para ver se vocês aprenderam. Quem é o pai da sociologia? Bote aí no chat. Qual a teoria que o pai da sociologia criou, que ajudou a sociologia enquanto ciência? Qual é a teoria? Positivismo. Escreva aí no chat. Positivismo é uma teoria que afirma o quê? Que todo conhecimento, escreva aí no chat, deve ser comprovado, testado e experimentado. Eu acredito que você entendeu por que esse conhecimento deve passar por essas fases. Porque a sociologia, ela virou ciência. Todo conhecimento científico, não importa se seja sociologia ou não, pode ser química, física, qualquer área, deve passar pelo quê? Pelo teste, ser comprovado cientificamente, experimentado, né? E como que a gente faz isso nas áreas humanas, com pessoas, com relações sociais, que não é, por exemplo, só um objeto. É mais que um objeto, ser humano, logicamente, né? Tem uma importância muito grande, através de métodos, de técnicas de pesquisa que vocês ainda vão estudar. Deu para entender até aí? Fechou para a prova? Muito bem, então colocando aqui no chat, muito bem, Ana colocou, Eduardo, muito bem. Olha só, nosso momento terminou, né, que é até as 7h50, tá certo? Mas a prova de vocês vai ser sobre isso. Eu vou ver se eu resgato aqui rapidinho, antes de finalizar, uma pergunta aqui. Professora, queria saber se a atividade é em grupo para entregar. A atividade é em grupo, tá, gente? No máximo 5 pessoas, a que eu passei da semana passada, tá bom? Aí perguntaram aqui, Micaela, é só no meu que o som... Ah, isso aqui não. Sobre som do áudio de vocês que não está saindo para mim, não sei o que foi. Aí perguntaram aqui, a senhora acha que as pessoas dos dias de hoje ainda vivem no iluminismo?
O iluminismo, ele é muito presente, gente. O que é o iluminismo? Na verdade, o iluminismo, as consequências dele que ainda existe, tá, gente? Mas o movimento em si, não, tá? Até botei aqui para vocês no slide, ó. O iluminismo foi um movimento, né, com vários cientistas que deu origem ao próprio conhecimento científico como algo que verdadeiro. Lembra que eu falei, existem outros conhecimentos que não são ciência, mas existem. Só que a ciência, ela tenta se sobrepor aos outros. E é isso que a sociologia vai também nos ajudar a entender o seguinte: eu tenho que considerar que existem outros conhecimentos que são tão importantes quanto a ciência. Só que a ciência, ela sempre vai tentar dizer que ela tem a verdade. Existe o que eu chamo de embate, né, entre os conhecimentos. Disputa de poder ali, que nós não vamos discutir agora isso. Só que todos têm a sua importância. Então, aqui o iluminismo, ó, foi um influente processo cultural, social, filosófico, político, tá bom, do século XVII, e aí veio com a Revolução Científica, né, com caras muito importantes da ciência, como René Descartes, Isaac Newton, da física, né, e aí esse período do século XVII foi conhecido como iluminismo por ser um século das luzes. Por que séculos das luzes? Porque as pessoas achavam que os outros conhecimentos, como a religião, a filosofia, não davam conta de explicar a sociedade como um todo, a natureza como um todo. Por isso que alguns autores criaram a ciência, né, alguns teóricos, para dizer, olha, nós estamos em um século agora, iluminista, século das luzes, em que a ciência, ela consegue dizer o que é verdade, por exemplo, inclusive que não existe uma verdade. Para a ciência não existe uma única verdade, diferente para a religião, né? Então, para a ciência, a verdade, ela é relativa, tá certo? Deu para entender aqui? Ficou clara a pergunta de vocês? Da Micaele? Acredito que é só aqui. Espera aí, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Então, a prova de vocês vão ser 10 questões. Estudem, tá bom? Tchau, tchau. Qualquer dúvida, pergunte para o tutor, mande mensagem aí também para mim, tá certo? Fique à vontade. Tchau, tchau, gente. Vou sair aqui. Bom dia, obrigada pela participação de vocês. E nossa live hoje bombou, 70 pessoas. Vamos lá. Tchau, tchau. Interrompi aqui a gravação. Tchau, professora. Deixa eu ver Tchau. aqui.